Oi, pessoal. Um dia, um cara desobedeceu seu chefe e se meteu em uma grande confusão. Soa banal? Mas há alguns detalhes. O chefe não é ninguém menos que Deus. E o cara é um arcanjo. E a confusão é... um verdadeiro apocalipse. Quer saber como tudo terminou? É Los Angeles. A noite de Natal está chegando. De repente, direto do céu, onde brilha uma gigantesca lua cheia, cai alguém. O cara pega uma faca e se fere. Pouco depois ele invade um arsenal, mas antes de pegar qualquer arma, ele vai até o banheiro. O cara olha para suas costas, há cortes gigantes nas duas omoplatas. Ele os costura, pega uma arma, sai e imediatamente dá de cara com uma viatura da polícia. 2 policiais saem correndo do carro e ordenam que o cara se renda. Ele fica de costas para os policiais, obedecendo às ordens, mas rapidamente desarma um policial e aponta a arma para sua cabeça. O policial refém pede para o seu colega atirar. Mas algo estranho acontece com ele. O policial possuído atira no parceiro e corre até o cara, mas o meliante acaba sendo mais rápido. Ele mata o monstro em segundos, entra na viatura policial e vai embora. Enquanto isso, em algum lugar do Novo México, um jovem chamado Jeep acorda de um pesadelo. Ele sai do trailer para respirar e sua vizinha, Charlie, se junta a ele. A garota está grávida de outro, mas o cara é loucamente apaixonado por ela e está disposto a cuidar do filho como se fosse seu. Mas a garota já decidiu que quando o bebê nascer, ele irá para outra família e ela tentará começar uma nova vida. Do lado do trailer, há uma lanchonete onde o proprietário, Bob, pai do Jeep, está tentando consertar a TV. Um cara chamado Percy trabalha com ele e os únicos clientes a esta hora são o casal, Anderson, Sandra e Howard. A filha deles, Audrey, está com eles. Ela, no entanto, prefere ficar longe de seus pais e irrita a mãe com suas travessuras provocativas. Really, how could she go out in public looking like that? I don't know. Um cara chamado Kyle passa perto da lanchonete. Ele se perdeu no caminho para outra cidade. O cara decide parar. Ele vai até a grávida Charlie, que trabalha ali como garçonete, e está fumando do lado de fora durante o intervalo. Ela diz ao desconhecido que ele pode usar o telefone lá dentro. O cara entra no prédio, mas o Bob não tem nem tempo de atender seu pedido. O dono da lanchonete começa a ser importunado pelos Andersons, que deixaram o carro para conserto e não aguentam mais esperar. O que acontece é que o Bob deu a tarefa de consertar o carro para o seu filho, Jeep, mas ele não está com muita pressa. O pai começa a repreender o rapaz e dizer que ele passa o dia todo preocupado com a garota que nem liga para ele. O Bob pede para que ele conserte o carro o mais rápido possível e volta ao trabalho. Ele logo descobre que a TV está fora do ar de novo. O dono bate nela com toda a força e, finalmente, a interferência desaparece da tela. No lugar dela, aparece a frase "Isto não é uma simulação". Os clientes e outros funcionários começam a ficar um pouco nervosos. Então, o Percy tenta ligar o rádio, mas em vez das notícias, só há um chiado. O Kyle está falando ao telefone neste momento, mas sua ligação também é cortada. Outro carro para na lanchonete. Dele, sai uma bela velhinha, que entra e pede um bife mal passado e água. A velha se comporta de maneira muito educada, fala com os Andersons e se apresenta como Gladys. A Sandra pergunta se ela viu algo suspeito. Ela acha a resposta estranha. It'll all be over soon. A Charlie traz o pedido da velhinha e ela começa a perguntar à garçonete sobre sua gravidez. A Gladys pergunta como a garota vai criar uma criança sem um homem e, do nada, ela fala que será preciso queimar a criança. A Charlie não entende o que ela está falando, mas fica chocada com a insolência da velha. Ela manda a cliente pro inferno e vai pra cozinha. A Gladys então fala coisas piores. Quando a Sandra a repreende, a velhinha fala um monte de coisas mal educadas pra ela. Então o Howard não se contém. Ele se levanta da cadeira para exigir desculpas, mas... Todos na lanchonete entram em pânico. A velhinha grita que todo mundo está destinado a morrer também. E então sobe no teto e rasteja por ele como uma aranha. O Bob pega uma arma e tenta atirar nela, mas não consegue. Então o Jeep fica cara a cara com a idosa possuída. Tudo que ele precisa fazer é atirar. No entanto, a velhinha começa a dizer que o cara não poderá salvar uma certa garota e o Jeep hesita. Por isso, ele quase se torna a segunda vítima da idosa, mas o Kyle a mata pelas costas. A Sandra corre para o marido que está sangrando, mas sua ferida é tão profunda que eles não conseguirão tratá-la sozinhos. Portanto, Howard é carregado por todos para fora e levado para o hospital. É preciso percorrer 80 milhas, então o Kyle corre o máximo que pode. Nesse momento, os passageiros notam algo estranho na frente deles. Parece nuvens ou uma tempestade de areia, mas acaba sendo algo completamente diferente.
O grupo volta para a lanchonete. Eles examinam o cadáver da idosa e ficam surpresos que ela ainda esteja quente. Então, eles levam o corpo para a rua e veem que um carro da polícia está se aproximando do local. Um cara à paisana sai do carro e Bob aponta uma arma para ele. Então ele pede ao estranho que mostre os dentes para ele ter certeza de que eles não parecem com o da senhora possuída. Depois disso, o Bob se acalma um pouco, descobre que o nome do estranho é Miguel e pede desculpas por seu comportamento. Ele pergunta o que o desconhecido está fazendo ali. You don't know, do you? Don't know what? O Miguel se recusa a explicar qualquer coisa, pois não há tempo para conversar. Ele apenas diz que, em breve, chegarão à lanchonete muito mais criaturas parecidas com a velhinha louca. O cara abre o porta-malas e distribui armas para todos os presentes. O grupo faz uma barricada dentro da lanchonete. As mulheres ficam com Howard ferido embaixo, enquanto os homens vão para o telhado para vigiar. Os caras tentam descobrir com o Miguel com quem eles terão que lutar, mas ele permanece em silêncio e simplesmente dá instruções sobre como usar as armas. De repente, eles ouvem o som de um carrinho de sorvete. O vendedor de sorvete sai de lá, então está possuído, assim como a velhinha. No início, ele simplesmente olha vagamente para frente, mas depois ouve o Kyle sussurrar e vai imediatamente na direção dele. No entanto, matá-lo não é tão difícil. Infelizmente, é muito cedo para se alegrar. Uma fila de carros já é visível no horizonte. Os caras começam a atirar neles antes mesmo deles chegarem à lanchonete, mas é impossível derrotar a todos. Alguns dos possuídos saem dos carros. Os homens começam a atirar na enorme multidão de zumbis, mas um deles consegue chegar ao primeiro andar e levar o Howard ferido com eles. O Miguel aparece ao lado no mesmo instante e assusta os possuídos. A Sandra implora para ele salvar o marido, mas o cara se recusa. Segundo ele, o Howard já não está mais ali. A defesa termina e todos exigem que o Miguel finalmente explique o que está acontecendo. Ele conta que a primeira vez que Deus perdeu a fé na humanidade, ele enviou um dilúvio para a Terra. E agora enviou isso. As pessoas lá fora não estão possuídas por demônios, e sim por anjos que estão cumprindo o castigo de Deus. O próprio Miguel, até recentemente, era um arcanjo, mas se recusou a seguir essa ordem. Todos discutem com o cara e dizem que tudo isso é uma bobagem. I don't even believe in God. Well, that's just fine, Bob. He doesn't believe in you either. O Miguel diz que veio para proteger a Charlie. Afinal, o destino da humanidade depende do seu filho. A garota ri de nervoso e, a princípio, pensa que aquilo é algum tipo de piada. Mas o arcanjo está falando muito sério. Ela precisa dar à luz o quanto antes, caso contrário, todos eles podem morrer. O único problema é que a data do parto da Charlie é dali a pelo menos um mês. Enquanto isso, é preciso repelir novos ataques dos possuídos, que podem tentar mexer com a cabeça dos habitantes dessa lanchonete de diversas maneiras. Depois de beber um pouco de cerveja, o Bob volta ao posto de vigia no telhado. Miguel, enquanto isso, está imerso em suas próprias memórias. Nelas, ele discute com outro arcanjo, Gabriel. Este último implora para o seu companheiro obedecer a ordem, mas o Miguel pede misericórdia ao Gabriel. No entanto, ele é inflexível e diz que a guerra vai acontecer, queira o Miguel ou não. De manhã, a Sandra acorda com a voz do marido. Ele a chama e ela segue o som. Ao olhar pela janela, a mulher vê o Howard pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Seu corpo está coberto de bolhas e feridas. O marido implora para que a Sandra o ajude e ela corre para fora. O Percy tenta impedi-la. No último momento, ele a protege com seu corpo. As bolhas do Howard estouram, cobrindo tudo ao redor com ácido. O Percy anda alguns passos e cai morto. O Bob, que dormiu em serviço, se culpa por tudo. Let everybody down. O Miguel e seus assistentes conseguem encontrar uma estação de rádio em funcionamento. Nela, eles descobrem que os moradores sobreviventes estão criando destacamentos civis. A Charlie se oferece para dirigir até a base mais próxima, mas o arcanjo diz que é muito arriscado. Mais tarde, a Charlie fuma no banheiro e confessa para o Deep que ia fazer um aborto, mas algo a impediu. O Kyle e a Audrey estão fazendo a vigia no telhado. Eles estão conversando casualmente sobre suas vidas quando, de repente, o sinal luminoso acima deles se acende. Dentro da lanchonete, algo também muda. A TV começa a funcionar. O Kyle e a Audrey veem um carro parado na lanchonete e um homem comum sai de dentro dele. No horizonte, uma série de outros carros podem ser vistos novamente. O Kyle os vê e acha que isso é uma armadilha e que o sinal foi ativado de propósito para atrair as últimas pessoas sobreviventes e matá-las. O Kyle grita para que o estranho volte para o carro, mas ele não poderá salvá-los. Os possuídos já abriram as portas e estão carregando as crianças nos braços. O Kyle abre fogo para detê-los, mas a Audrey pede que ele pare porque ele pode acabar acertando o menino sem querer. Então o Kyle não se contém e pula. Ele luta corajosamente contra as hordas de possuídos, pega a criança nos braços e a leva para a lanchonete. Mas, de repente... Em choque, a Audrey também pula do telhado e corre em direção ao Kyle, que já está morto. A criança bloqueia seu caminho e ele tenta atirar, mas por azar,
Os cartuchos acabaram. A garota pula no carro e se esconde, mas os possuídos a cercam na mesma hora. Ao ver tudo o que está acontecendo de dentro da lanchonete, a Charlie implora para o Miguel salvar a Audrey, afinal ela é muito nova ainda. O arcanjo se recusa a correr esse risco e então a garota o chantageia. Ela ameaça sair sozinha, então Miguel pega sua arma e vai exterminar os possuídos. Ele mata alguns deles com a metralhadora e, em seguida, incendeia o carro para assustá-los. Agora ele precisa quebrar o vidro, tirar a Audrey do carro e voltar para a lanchonete antes que... A Charlie vê a fumaça saindo do Miguel e corre para a cozinha para pegar água. Mas o garoto possuído, que de alguma forma conseguiu entrar, está esperando por ela. Ele tem uma faca nas mãos e vai para cima da Charlie. Ela tenta se proteger com uma bandeja de ferro e ganha algum tempo. O Miguel já está por perto com uma arma, mas o menino some e as luzes de toda a lanchonete se apagam de repente. O arcanjo consegue rastrear a criança pelas pegadas sangrentas no teto e depois dominá-lo em um duelo e acabar com ele. Em meio ao estresse, a Charlie entra em trabalho de parto. Enquanto a Audrey e o Miguel fazem o parto da Charlie, o Bob e o Jeep veem outra horda de possuídos do lado de fora da lanchonete. Desta vez, eles não correm ou atacam, mas apenas se movem lentamente em direção à entrada. Pouco depois, a Charlie dá à luz a um filho saudável, e o choro dele faz com que os possuídos agarrem a cabeça. No entanto, é muito cedo para relaxar. O Miguel diz que a criança deve ser tirada dali com urgência. Mesmo que os possuídos agora sejam incapazes de tocar o bebê, ou seus acompanhantes, há outro problema. Deus enviou outro arcanjo à Terra, o Gabriel, e ele concordou em fazer o que o Miguel não foi capaz de fazer. A Charlie pede para Audrey que entregue o bebê para ela, mas a Sandra o toma dos braços da filha. Ela ouviu o que o Miguel disse e decidiu que, se o bebê for entregue aos mensageiros de Deus, então todos eles terão a salvação. A Charlie exige que ela devolva o filho, mas a Sandra responde que a garota nem o queria. Ela se afasta, de costas para a porta, que se abre de repente e... No mesmo momento, o Gabriel entra na lanchonete com suas asas gigantes e um pesado taco de metal. O Bob tenta lutar com o arcanjo, mas é ferido no estômago. O Jeep corre até seu pai, mas o Miguel o detém e o exige que ele leve a criança imediatamente para longe dali. O Jeep obedece à ordem. Ele, a Audrey e a Charlie saem da lanchonete com o bebê e os possuídos silenciosamente abrem caminho para eles. O Miguel fica sozinho com o Gabriel. Seu ex-amigo lhe diz que o sacrifício que ele fez não é razoável e que ele é muito ousado se decidir desobedecer ao seu criador. Mas o Miguel simplesmente responde que existe outra opção, sem violência. Isso não convence o Gabriel, e uma luta exaustiva acontece entre eles. O Miguel está ferido no estômago, mas consegue desarmar o inimigo mesmo assim. Depois de agarrar a cabeça do Gabriel por trás, o arcanjo o estrangula, mas não termina o trabalho. E pela última vez, pede ao oponente que mude de ideia. O Miguel corre como um mortal, mas seu espírito sobe para o céu. O Gabriel se dirige para a saída e lá está o Bob, ainda vivo. Ele acende um isqueiro e incendeia um cilindro de gás. No entanto, a explosão não pode matar o arcanjo, somente atrasá-lo. Ele logo alcança o carro com o bebê. O Jeep atira no inimigo, mas ele já está praticamente dentro do carro. Então o cara acelera e freia bruscamente. O Gabriel é jogado para longe do carro, mas o veículo capota. O Jeep, a Charlie e a criança conseguem sair ilesos, mas a Audrey morre. O trio sobrevivente escala uma montanha próxima, mas o Gabriel os alcança rapidamente. Ele exige que lhe deem a criança. Caso contrário, ele ameaça matar o bebê e a mãe. O Jeep tenta parar o arcanjo, mas ele o derruba no chão e aponta a arma para ele. O Gabriel não pode acreditar que Deus deu ao Miguel a forma de arcanjo mais uma vez. Ele explica que o Gabriel deu ao Criador o que ele pediu, e o Miguel deu a ele o que ele precisava. O Gabriel levanta a mão para atacar, mas o Miguel é mais rápido. Basta fazer um movimento para acabar com o arcanjo traiçoeiro para sempre, mas ele não se atreve a matá-lo. Envergonhado, o Gabriel desaparece. O Miguel se vira para o Jeep e diz que, na verdade, ele é o verdadeiro protetor da humanidade e que sempre foi. O arcanjo sobe ao céu e deixa a Charlie, o Jeep e o bebê sozinhos. Eles olham para o vale e veem que ele está novamente cheio de luz e calor. Um pouco mais tarde, eles vão para algum lugar de carro. Tudo ao redor é como antes, alegre e familiar. Há apenas uma diferença. Agora, seu porta-malas está lotado de armas. Compartilhe nos comentários os filmes de terror que estão na sua lista de favoritos. Vamos reabastecer a nossa coleção de ideias para os próximos vídeos. Além disso, deixe aí seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui você encontrará muitos vídeos legais de histórias de diversos gêneros. Tchau!